bem? Hoje a gente está aqui, eu e a Laura. A gente trouxe o Renoir para falar de meditação transcendental. A gente pesquisou bastante sobre esse tema, sobre as evidências, interessamos bastante e procuramos aí o topo da área para trazer pra gente, né? E aí, tudo bem? Se apresenta pra gente como que é esse trabalho. Vamos lá. É um prazer estar aqui com vocês, Obrigada. né? Luana e Laura que fizeram o convite. É, eu sou de São Paulo, né? Sou professor de meditação transcendental fazem 17 anos. Pratico essa técnica há 23 anos Uhum. e tenho prazer de ensinar essa técnica. Hoje já foram mais ou menos 5.200 alunos que eu Uhum. ensinei. E tô aqui para falar o que vocês, responder tudo que vocês quiserem sobre meditação. Ai, que Sim, bom. eu acho que você podia começar explicando pra gente o que que é a técnica da meditação transcendental, né? Tá. Meditação transcendental ela é uma técnica muito simples. Ela tem muita simplicidade na execução dela, né? Então a gente fala que ela é uma técnica simples, natural e sem esforço. Que até uma criança pode fazer. Eu vi você comentando que tinha uma criança de 10 anos que fez aula com você. Exatamente. Até muitas crianças já aprenderam. Então quando a gente vai falar de uma forma bem simples assim, é lógico que a gente vai elaborar mais coisas aqui, mas ela é uma técnica simples, natural, sem esforço, que a gente faz sentado confortavelmente com os olhos fechados. 20 minutos de manhã, 20 minutos à tarde, finalzinho de manhã e à tarde, né? Uma vez de manhã, uma vez à tarde, comecinho da noite. A prática é feita assim, sentado numa cadeira com os olhos fechados, né? Você pode fazer isso onde? Você pode fazer no aeroporto, no avião, no sofá, na cama, onde você quiser. Uhum. Eu acho legal essa diferença, porque muita gente quando pensa em meditação, pensa o quê? Naquele ambiente todo controlado, calmo, a Até a posição que posição. você falou, né? De É, fazer assim. então, assim, eu acho Exato. muito interessante disso, da meditação transcendental. Isso, ela tem muita praticidade, né? Uhum. Porque se você falar quando você vai meditar, você fala assim, não, eu preciso ficar de pernas cruzadas. Eu preciso ficar com a mão assim. Imagina lá no aeroporto alguém assim, né? Ou no avião, sei lá, numa praça. Não, tudo bem, numa praça não vai, é até legal, né? A pessoa tá lá assim, mas ela tem muita praticidade, né? Por isso que eu ensino pessoas de todas as profissões que você pode imaginar. Muitos CEOs, por exemplo, em São Paulo, que eu ensinei, são pessoas que têm uma vida maluca, né? Reunião o tempo todo. Então o cara não tem tempo de ficar lá, né? Em qualquer lugar. Não, ele senta em qualquer lugar e faz. Ele senta, às vezes, as pessoas que às vezes têm um motorista ou vai pegar um Uber, o cara senta no carro e pratica ali aqueles 20 minutos dele enquanto ele está se deslocando de um lugar para o outro. Ou, às vezes, no próprio aeronave da pessoa, sabe? É muita praticidade. E eu acho legal isso também, porque como é algo diário, né? Se você falar assim, se você for colocando empecilhos, eu tenho que me locomover para tal lugar para fazer, ou então tem que controlar tal situação, acaba que não fica tão rotineiro, né? Acaba que vai dando um trabalho. Então, por isso que eu acho muito legal também essa Exato, fica meditação. aquela dificuldade, porque assim, a vida das pessoas já é corrida, né? E aí você tem que parar, não, mas você só pode fazer se for, sei lá, na sua casa, no silêncio. Aí você vai fazer quando? Vai fazer de vez em quando, ou então, não, meditar tem que ir lá no alto da pedra, num lugar silencioso, no meio da natureza, aí sim você vai ter uma meditação boa. Gente, você pode ter a melhor meditação da sua vida dentro do metrô lotado. Parece esquisito falar isso, porque eu já tive aluno que falou assim, a melhor meditação mental no metrô lotado, em São Paulo. Então, eu vi inclusive um pouquinho da sua história. Eu acho que é muito interessante você compartilhar como começou tudo isso, né? Como que Sim. veio, Por que que você tava pesquisa, procurou, né, a meditação? Eu tava, parece que é quando é pra ser, né? A gente tem, eu acredito que eu tenho essa missão, né? Eu não sei até quando ela vai, mas eu acredito que eu tenho essa missão de ensinar essa técnica, transmitir esse conhecimento. E aconteceu assim, eu tinha, acho que 21 anos, às vezes eu confundo se é 21 ou 22, mas eu tava lendo um livro que se chamava Sete Leis Espirituais do Sucesso. É um livro ainda bem conhecido, né? Do Dr. Deepak Chopra. E aí eu terminei esse livro, ao longo do livro eu li porque eu gostei do título, As Sete Leis Espirituais do Sucesso. Mas eu comecei a me deparar dentro daquele livro já com ele falando de meditação transcendental.
E ele falava muito de consciência pura, de meditação transcendental, que a meditação transcendental atingia a consciência pura. Eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E fui embora, terminando o livro, assim, eu nem tive tanta vontade de falar assim, eu quero aprender a meditar. Eu não tava assim, nossa, eu vou procurar isso, até porque há 20 e poucos anos atrás a gente não dava pra googar na hora ali, dar um Google e você falar, olha, tá aqui. Senão eu ia fazer isso na hora. Aí eu terminei o livro e tive que ir pra. Eu moro mais pro interior de São Paulo, né? Mais ou menos 40 minutos de São Paulo. E eu tive que ir para São Paulo resolver um negócio. Foi para ir buscar um convite. Olha só como que vai indo os detalhes da coisa, né? Eu fui buscar um convite que eu ganhei numa rádio para um show do Titãs. Ganhei na rádio, fui buscar. Quer dizer, esse já foi o motivo por qual a história foi começando. Ok, voltei e fui no outro dia no show. Ao ir no show, me perdi e passei na frente do principal centro de meditação transcendental que tinha em São Paulo. Que legal. Mas eu não vi esse centro, eu passei por ele só. Né? Aí eu errei, não consegui estacionamento, tive que passar de novo. Quando eu passei, eu enxerguei. Escrito meditação transcendental. Eu falei, olha lá, que eu tava vendo. Sabe, aquela coisa Tava pitando na sua Peguei cara, o telefone, liguei. Na segunda-feira eu liguei e falei, olha, vai ter uma palestra de introdução, você não quer vir? Vou hoje mesmo. Pronto, no outro dia eu aprendi. E assim foi, né? Depois de 6 anos, né? Muitos resultados, muita gente que eu fui indicando, vendo os resultados das pessoas. Chegou uma hora que eu falei assim, eu queria fazer disso. Primeiro eu pensei como hobby. Né? Depois eu comecei a ir como profissão, falei, não, mas puxa, que legal se eu pudesse fazer disso um caminho mesmo, uma carreira. Né? E foi vindo, isso foi ficando forte. Quando eu vi, 6 anos depois, eu já tinha feito outros cursos avançados e tal. 6 anos depois surgiu o curso de professores aqui no Brasil, aí que vem, né, pela Universidade de Maharishi, mas a gente teve a oportunidade de fazer aqui. Aí pronto, aí me formei. E mesmo assim, eu ainda achava que ia ser, sabe aquela coisa assim, tipo, quando tiver alguém da família querendo aprender a meditar, eu vou. Mas poxa, eu fiquei dentro de um curso, fechado dentro da universidade, 6 meses morando lá. Né? Mas saí de lá, eu trabalhava com meu pai ainda. Então eu falei, não, eu vou de vez em quando, assim, sair alguma coisa e tal. Aí a empresa do meu pai faliu. Quando eu vi, eu estava dando aula. Aí em pouco tempo eu estava ensinando no principal centro de meditação do Brasil, lá onde eu aprendi. Não, e então, assim foi. eu acho legal também que a meditação veio como satisfação sua mesmo, assim, procurar por interesse seu. Foi. De repente virou aquilo que você O pessoal virou né? profissional, né? Com 21, 22 anos eu tive esse impulso, fui e foi me levando, assim, sabe? Foi me levando. Foi tão natural que quando eu me dei conta, eu estava ensinando na principal centro de... A gente chama de sede, né? Mas a gente pode falar centro de meditação transcendental do Brasil. E fiquei 11 anos direto lá. E qual que é? Foi de lá que me lançaram para Uberlândia. Ah, Foi de lá que uma pessoa de Uberlândia aprendeu e veio Veio pra Uberlândia. cá. E assim foi. Entendi. Hoje esse centro não existe mais, porque depois da pandemia, né? Acabou fechando tudo. Mas assim que foi acontecendo a história. E eu acho que o nome, assim, eu acho que meditação transcendental assusta um pouco o público, né? Por que é transcendental? Explica pra gente. Eu sempre que já começo brincando com o seguinte, que transcender significa ir além. Não é ir para o além. Né? Porque às vezes eu brinco com isso, mas porque as pessoas às vezes pensam que pode ser transcendental, ser uma pessoa, sei lá para onde que eu vou, né? E você vai sim para um lugar. E esse lugar é o lugar mais importante que existe dentro de você. Isso é transcender, é ir além. Além do quê? Além do nível mais calmo da atividade de pensar e transcender o pensar. Experimentar o intervalo entre um pensamento e outro. Entre um pensamento que você tem e outro, não parece, mas existe um gap aí. Existe um espaço. Não, realmente não parece, né? Do jeito Não que a gente parece. está hoje em dia, principalmente porque as pessoas estão muito ansiosas,
do jeito que os pensamentos vão rápido, assim, não parece Precisa que a gente fazer tem tempo. esse pensamento. Preciso fazer alguma coisa o tempo inteiro, né? Uhum. Isso, exatamente. A nossa mente tá sempre o tempo todo assim, né? Eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que isso, eu tenho que... O tempo todo. Então, quando você leva a sua mente do nível mais ativo, é isso que a MT faz. Ela leva a mente do nível mais ativo dela para o nível de menos e menos atividade. Menos, 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 menos. Uhum. E aí você experimenta essa quietude dentro de você. Não é nada que... Por isso que eu falei, você vai para algum lugar. Parece que você sai de um lugar e vai para outro, mas na verdade você só sai do nível mais ativo da mente até o nível menos ativo. E está lá disponível para você esse infinito dentro de você. Uhum. Essa é que a gente chama, que é a tal da consciência pura, que eu lia lá no livro. Consciência pura, ou ser, ou consciência transcendental. Poxa, tem vários nomes. Na yoga se chama de samadhi, Uhum. né? A experiência de samadhi é tudo a mesma coisa, só muda o nome, né? Em outros ensinamentos se chama de nirvana. Atenção A plena. nirvana é transcender. Atenção plena pode ser propriamente dito. Aí que está o ponto muito interessante, né? Quando se fala de atenção plena hoje em dia, se entende o seguinte, vamos supor, eu estou lavando louça, então eu tenho que manter aqui presente, Atenção no seu... atenção no que eu estou fazendo. Uhum. É legal isso? É bom? Bom, a gente se manter, né, ali no presente, né? Não é fácil. Não Pra é fácil. muita gente não é fácil. Você tá ali, ó, pensando um monte de coisa, né? Uhum. Então, se confunde. É muito superficial falar que atenção plena é isso. E outra, se você ficar tentando se forçar a ficar ali na louça, você vai forçar a sua mente. Não é legal isso. O sistema nervoso se força. A atenção plena deveria ser melhor explicado. A atenção plena é quando você transcende. Quando você experimenta Entendi. a consciência pura. A sua mente está plenamente alerta para si mesma. É a sua consciência tendo consciência dela mesma. Entendi. Só há consciência. Não há essa individualidade que a gente tem aqui, né? Por exemplo, o Renoir, que tem hoje fazendo 47 anos, que tem 47 anos, que tem 2 filhos, que mora em São Paulo, tem uma neta, que tem, enfim, o pai, a mãe e tal. Não existe essa individualidade minha, que tem tanto de altura, que tanto de peso, enfim, que gosta de tal profissão, não importa, mas eu tenho e nós, cada um de nós temos isso. Isso é uma individualidade ali, mas existe um campo muito mais fundamental, onde todos nós somos uma coisa só. Não há essa limitação, por isso que a gente vai para esse campo ilimitado. Mas aí as pessoas entendem, ai meu Deus, mas vou sair para outro lugar, sabe? Dá aquela sensação de que, ai, mas eu vou perder o controle. Não perde controle nenhum. Então, totalmente, é um alerta dentro de si mesmo. É um alerta para dentro, não é alerta para fora. A nossa atenção, ela está o tempo todo treinada a ser voltada para fora, não é? Tudo que você está fazendo, sua atenção está para fora. Sua atenção agora está aqui em mim, a minha está em vocês, né? Agora, e não é só, quando a gente fala de atenção, o que a gente usa para atenção? Os 5 sentidos. Sim. Né? Imagina que você faz o seguinte, quando você vai praticar MT, você faz isso aqui, ó. Você pega esses 5 sentidos aqui, que estão tudo antenados para fora, como se você virasse e ele recolhesse para dentro. Faz isso aqui. A sua atenção que estava para fora, ela vai para dentro e vai aquietando. E vai lá para esse nível mais simples e calmo. Maharishi, o fundador da técnica, ele chamava de... É o nome que eu mais gosto que ele falava. Estado mais simples da consciência. Entendi. É uma simplicidade, porque às vezes a pessoa pensa assim, nossa, eu vou transcender. Não, eu ia falar Vai justamente ser um isso. show Assim. pirotécnico. Quando luz, eu comecei a ver suas aulas, assim, ver seus conteúdos e comecei a conversar com algumas pessoas, assim, muitos me falavam, nossa, mas deve ser muito difícil você pensar, voltar a atenção pra você,
Ou até porque eu vejo também que hoje em dia as pessoas têm muita dificuldade da forma literal de voltar a atenção para você, para os seus pensamentos, de olhar para dentro. Essa já é uma dificuldade Sim, da pessoa. com certeza. Então, ainda falar assim, você quieto e voltado para você com você. Eu acredito que é mais difícil ainda, né? A ideia que é difícil. Se você, Sim, a ideia. teoricamente falando, meu Deus, dá um nó na cabeça da pessoa. Imagina a pessoa ansiosa, agitada, nervosa. Ela vai falar assim, você é louco, eu não consigo isso nunca. Sim. Isso é o grande bloqueio que as pessoas têm quando se fala de meditação. Uhum. Você fala de meditar, a pessoa fala, não, mas não é comigo. Isso não é pra mim. Por quê? Não consigo me concentrar, não consigo ficar E eu quieto. fiz isso, e eu pensava assim, durante muitos E uma anos. criança com 10 anos, será que ela consegue? Por que será que uma criança de 10 anos consegue? Então, Eu fiquei por muitos anos pensando, não, eu não dou conta de meditar, eu não dou conta de fazer aula de yoga, que eu não dou conta de ficar parada. Eu sou muito, a Laura me conhece, Sempre se mexendo. Isso, eu sou muito Ah. acelerada, assim, né? Esses tempos atrás fui pra São Paulo, fui fazer uma aula de yoga. E foi assim, eu saí de lá, parecia que tinha feito uma leveza, uma limpeza no meu corpo, assim. legal. Eu acho muito legal. Exato. E essa questão do agitado é um mito também, essa coisa, pelo menos para a meditação transcendental. Depois a gente pode, me lembra a gente falar a diferença entre elas, né? De meditações. Mas a meditação transcendental não tem problema nenhum você se mexer. Se você se coçar, aí você dá vontade de coçar. Tem técnica que eu acho absurdo. Isso aí tem que falar porque eu acho um absurdo. Você tá lá meditando. Já é um método muito mais difícil. Eu posso provar por que é. E aí você tem uma vontade de coçar. Sei lá, dá uma coceirinha aqui. uhum. Aí a instrução é, imagina que você está coçando. Gente, isso é tortura, né? Eu falo que é uma cadeira elétrica isso. Se for uma coceira mesmo, daquelas coisas, sei lá, coça em 2 lugares. É uma tortura isso. Isso muda a sua atenção, que era para estar lá, não tem como. A sua atenção vai para coceira. E se eu fizer isso aqui, ó, eu resolvo na hora o problema, né? Então, e se eu tiver vontade de se mexer, porque eu sou uma pessoa que me mexo mais, eu vou ficar ali se mexendo toda hora, não tem problema algum. Isso aí, na prática da NT, né? Aí sempre lembrem da criança. Sim. Como que uma criança normalmente ela não para muito quieta, ela Não, vai nem se anda, nem só mexer, corre. né? Tudo bem, é dos 10 anos para frente, né? Entre 4 e 9 anos, eles podem aprender uma técnica infantil da meditação transcendental que eles fazem, a criança faz andando, ela faz em movimento. Olha só como é. O Interessante. sistema nervoso de uma criança até os 9 anos, ele não tem uma maturidade ainda para parar, para fazer todo esse processo. É muito mais delicado o sistema nervoso dela. Então, nós estamos falando de uma poderosa técnica de alívio do estresse. Quando faz 10 anos, aí já está mais preparadinho para fazer sentadinho por fechado. E eles fazem, que é uma maravilha. Eu vi você falando, inclusive, que a maior demanda sua hoje eram as pessoas ansiosas, né? Buscando por isso. E tem uma explicação para isso? É o campeão é a ansiedade. Eu acho que a ansiedade. A gente vê muito isso na clínica, na psicologia, imagino. O Brasil, hoje em dia, o Brasil é o país mais ansioso. Então, eu acredito que os ansiosos vão procurando várias e várias técnicas. Não, sim, mas né? você tem alguma explicação para algum dado, alguma coisa que mostre uma eficiência da meditação especificamente para ansiedade? Tem. A gente tem estudo científico que mostra a eficácia, inclusive comparando com várias técnicas de meditação. Várias delas. Né? E você vê que a meditação transcendental, ela vai de todas. É muito interessante esse gráfico. Se você quiser, a gente pode enviar aqui, vocês põem na tela pessoal. Né? Então, nesse gráfico mostra assim, eu não vou lembrar todos, mas assim, o primeiro que vem assim, meditação transcendental, tem uma barra gigante assim, né, da diminuição da ansiedade. Né? Aí a segunda, sabe o que é? O placebo. Em segundo lugar, o placebo, ele tem um efeito. Sim. Né? Depois vem a técnica de meditação A, depois a B, a C, a D, né? Todas elas têm quase que a mesma eficiência do placebo, praticamente, igualzinha do placebo. E a meditação transcendental ela tem
diferença ali no gráfico, né? Uhum. O pessoal vendo aí o gráfico Vai entender. bater o olho vai É. entender. Então, a eficiência na ansiedade é muito grande, né? Porque a técnica também, temos estudos científicos disso. Basicamente, o que é a ansiedade? Né? Fisiologicamente falando, ela é gerada às vezes por medo, ela é gerada por vários Uhum. tipos de preocupações. Uhum. Ficou preocupado, o que acontece com o seu corpo? Ele entende como uma ameaça. Sim, Entendeu como ameaça, luta ou fuga, ativa a amígdala cerebral. Né? Para quem não sabe, não é a amígdala, gente. É a amígdala que está aqui dentro. A amígdala cerebral, ela é o centro de medo do cérebro. Uhum. Né? Ela está o tempo todo, é como se fosse um sino que está o tempo todo ali procurando problema. Uhum. Né? E nós vem disso da nossa ancestralidade, isso, né? Sim. E que se de um Ele jeito foi se moderado adaptando, é foi se importante. adaptando. Exatamente, é importante. Né? Sim. Já fizeram experiência com um rato, tiraram as amígdalas deles, coloca uma cobra na frente do rato e não está nem aí. Né? Se fizesse isso com a gente também, se coloca alguma coisa na nossa frente, coloca o leão, aí você olha pro leão, você não vê perigo. Então a amígdala é super importante. Por isso que nós chegamos até aqui, é graças Sim. à amígdala. Uhum. Só que hoje, nos dias de hoje, é óbvio que ela continua sendo importante, mas a gente já não está mais na selva. Você não tem um leão ali na porta, a qualquer momento um leão pode vir aqui pegar a gente sabe disso. Uhum. Mas o nosso cérebro entende as coisas que acontecem no nosso dia a dia, ele entende como uma ameaça. Sim. Então ativa a amígdala manda mensagens lá para a nossa glândula suprarrenal, né, que vai mandar subir o cortisol. Uhum. Aumenta o cortisol, aumenta a ansiedade. Né? O cortisol ele é o hormônio da ansiedade. Aumentou a ansiedade, o cortisol aumenta a ansiedade. Aumentou a ansiedade, aumenta o cortisol. É assim, ó, uma bola de neve. Uhum. Tá, Sim. o que tem a ver MT nessa história? Quando a gente pratica a MT, a gente reduz o cortisol em 30%. Quando você dorme uma noite inteira de sono, sabe quando você baixa o cortisol? 10%. Uhum. Na MT é de 30% a 40% em 20 minutos você faz isso. Então você imagina todo dia isso acontecendo. Uhum. 2 vezes ao dia, por 20 minutos. Esteja você fazendo o que você estiver fazendo do seu trabalho e tudo. Você tem aquele momentinho que é seu, que você para frear a fisiologia. Sim. Uhum. Né? Uhum. Porque o que acontece? Uma coisa, você tem uma situação de ansiedade, que acontece no seu dia. Sim. E pronto. Aí você fica lá, sei lá, 6 dias sem ter tanta coisa assim, né? De picos de ansiedade. Mas hoje em dia é todo dia. Uhum. A gente não fala que a gente mata um leão por dia. Não, todo dia. e eu vejo que também, hoje em dia, tipo assim, esse sistema ativa e o comportamento, a ameaça, o estresse já saiu, mas ele continua ali por um tempo, né? Às vezes ele continua ali por um tempo mais alerta, ligado. Com Então certeza. a ansiedade continua Porque o por mais cortisol tempo. mantém o cortisol ali no corpo, né? E quando Cortisol, faz isso da adrenalina. meditação, já vai Você reduzindo baixa isso. esse cortisol, imagina, você vai na causa, baixa Acaba o com o cortisol, a pessoa já sai da técnica menos ansiosa. Aí vamos supor, você pega uma pessoa ali, sei lá, tá um ano ansiosa, sei lá, ela sempre tem sentido isso. Começa a sentir atrapalhar a ansiedade, né? Começa a ver que isso tá atrapalhando o desempenho dela. Aí se deixa, vai embora, vai para um ataque cardíaco, daqui a pouco tá virando síndrome do pânico, e aí vai, né? Uhum. A pessoa começando a meditar, ela é como um tratamento. Todo dia você pega esse cortisol e baixa. Ele vai subir de novo? Vai, mas você vai baixa. Você vai reeducando a fisiologia, ela vai entrando num estado normal de funcionamento. Daqui a pouco quando você vê, opa, Sim. eu não estou tendo tanta ansiedade mais, eu não estou mais com aquele coração acelerado, né? Taquicardia, assim, que muita gente reclama. Sim. Mas assim, ó, de todo esse tempo que eu dou aula, 17 anos, a ansiedade nunca, não teve nenhum que bateu na ansiedade até hoje, assim, de queixas. Não tem. Eu já vi, assim, das mais altas, você pode imaginar, que, né, a síndrome do pânico tá lá em cima mesmo, lá no último. E daí depois vem a insônia. É a segunda que mais... Sim, insônia. Que mais... Porque também, insônia também é o sono é uma parte muito importante, né, para o nosso organismo. Mas eu acho interessante você trazer essa parte das evidências, assim, porque eu e a Laura, a gente fala bastante nisso no Mentaliza, a gente
busca estudar a psicologia baseada em evidências. Muito bom. Então, Sim. eu mesma, assim, eu sempre fui muito fã e interessada em estudar a ciência. Eu gosto muito de Sim. dividir com as pessoas aquilo que é comprovado, sabe? Uhum. Então, outra coisa que me interessou bastante pela meditação transcendental foi isso. Que, igual você falou, tem muitas meditações que Explicando não tem, que isso, não tem estudos, né? não tem resultados, não tem artigos, não tem, assim, eu acho muito interessante Exato. a meditação. Como você tocou nesse ponto, é muito importante mesmo a evidência científica, né? Uhum. Então, a meditação transcendental hoje, ela tem 700 estudos científicos. Desses 700 estudos científicos publicados em revistas e jornais muito conceituados, de alto impacto, né? Dessas 600, já está indo para 800 pesquisas já. Mas vamos falando aí de 700, já é um bom número, né? Sim. Dessas 700, 500 desses estudos são estudos revisados por pares. Sim. Né? Então, o pessoal que não entende isso, né? O estudo revisado por par, ele tem um impacto muito maior. Né? Ele tem uma consistência, como você falou, esse estudo é revisado por par, é randomizado, é duplo cego, opa! Faz parte ali da piramidezinha, né, das evidências. Exato. Então, assim, a gente tem estudo na MT que atinge o nível 2A, né, que principalmente na área da cardiologia. A gente tem estudos na cardiologia sensacionais, né? Quando eu ensinei o Dr. Roberto Botelho aqui, que é um grande entusiasta da técnica, que de repente vocês podem até trazer ele aqui, Sim. Ele sempre fala muito bem da técnica, né? Ele aprendeu comigo aí há uns 10 anos atrás. O que chamou muita atenção dele, ele veio assim meio que, legal, vamos lá, vamos fazer, tô gostando dessa ideia agora, me chamou a atenção, vou fazer. Quando ele aprendeu, no outro dia, ele já começou, ele também é pesquisador, né? Então ele ele foi lá na PubMed, algum lugar lá, ele começou a pesquisar um monte de coisa. E ele veio fascinado com a técnica. A hora que ele viu aquelas pesquisas e entendeu a técnica que ele estava fazendo, ele falou... Eu lembro que ele estava falando muito de duas coisas. O cortisol. Ele falou assim, cortisol plasmático baixa absurdamente. Isso é maravilhoso, por causa de pressão arterial também, né? Quando a gente falou aqui de ansiedade e cortisol, agora a gente entrar no cortisol... Nossa, é muita coisa. Né? Vários outros tipos. Muitas outras coisas. Então ele falava do cortisol e ele falava de um outro estudo também que ele gostou muito, que chama... É um procedimento que é feito no hospital que chama denervação do sistema nervoso simpático. Quando a pessoa chega no hospital com uma pressão alta, né, bem preocupante, eles têm que fazer uma denervação do sistema nervoso simpático. Aí eles têm que colocar um catéter na pessoa, um procedimento feito dentro do hospital. Né? E aí você consegue baixar a pressão da pessoa ali. O que ele viu? Ele viu que ele pegou o estudo, né, do que acontece numa denervação ali no hospital e comparou com o estudo da MT, de 20 minutos de prática de MT. Ele percebeu que os dois é igualzinho, ou seja, conclusão dele, quando você faz a MT, você está fazendo uma denervação do sistema nervoso simpático. Só que você não precisa estar no hospital. Não, você está num ambiente mais sério. Assim. Exato. Então, assim, a base de estudos que a MT tem, que foi isso que fez eu aprender a meditar também. Né? Quando eu fui lá, eu fui assim, de curioso, né? Eu olhei aquilo e falei, nossa, mas esse negócio tem estudo. Como é que eu vou fazer um negócio desse? Como é que eu vou discutir com um negócio desse? Né? E eu nem sabia que tinha estudo duplo cego, eu não entendia nada disso. Eu só vi aquilo e falei, poxa, isso é bom para mim. Né? Eu não fui, como muitos alunos, eu não fui aquela pessoa que foi lá e fala assim, nossa, você estava com insônia, com ansiedade, com não sei o quê. Não estava nada. Tava tudo bem. Estava buscando conhecimento. E cheguei lá e eu falei, não, é isso que eu quero. E assim foi, né? Talvez aqui porque era missão mesmo. Um dia você vai se tornar professor para passar para os outros, os ansiosos. Mas a gente falou um pouquinho dos benefícios para ansiedade, né? Eu acho legal também você trazer os benefícios para insônia. É uma queixa também que está muito alta, a gente vê muitos nos consultórios, assim, em vários professores, né, falando sobre isso. Igual você falou, né, é uma queixa muito alta que aparece para você, e a meditação também consegue te ajudar nisso, né?
Olha, eu falo que se eu tivesse pegado os depoimentos, assim, de todas as pessoas que eu já vi melhorar a insônia, ao longo desses, sei lá, 5.200 alunos mais ou menos que eu ensinei, lembrando que o ensino da MT, que hoje em dia você chega com, às vezes, um influencer aí que tem curso online, o cara fala, quantos alunos você tem? Ah, tem 1 milhão, tenho 2, né? 5.200 parece pouco, né? Mas não, E não um a parece um. não. É 1 a 1, Aham. né? Uma coisa é você ensinar num curso online, você ensina... Não, é 1 a 1 aqui, ó, tete a tete, ensinando um por um. Lógico, o curso tem um monte de gente, mas quando eu transmito o conhecimento de sua primeira prática de meditação, é 1 a 1. Né? Então, eu falo que dava para escrever um livro só de depoimento de insônia, isso que eu vi. Então, mais uma vez, a gente entra, a ansiedade gera insônia, né? Nossa rotina de hoje também já ajuda em tudo isso, né? Insônia, ansiedade e o celular também. Nossa, Hoje em dia tem se total. falado muito sobre higiene do sono, né? As pessoas têm dado importância pra Muito. isso. O que geralmente assim, tem várias coisas que faz a gente ter insônia, né? Mas uma coisa que as pessoas não falam muito é o seguinte, por que você não consegue dormir? A gente tem 2 tipos de insônia, né? Tem aquele que deita, não consegue pegar no sono, demora para dormir, né? E você tem aquele que fala assim, não, eu durmo de boa, eu deitei, eu tô dormindo, 10 minutinhos eu tô dormindo. Só que eu acordo no meio da noite, né? Que eu acho que essa é a mais comum, que eu mais vejo. Então, por que a pessoa não consegue pegar no sono? Porque ela está com uma atividade mental muito acelerada. Por que a atividade mental normalmente está acelerada? Porque tem adrenalina, cortisol do dia todo, que o cara ficou agitado ali, né? Tá o tempo todo estresse. levando pancada, correria, tal, tal, tal. Não é só isso, também tem alimentação, né? Atividade Às vezes física. o cara toma 1 litro de café por dia e quer chegar de noite e quer dormir, né? Então, assim, atividade física, tudo tem que ter. É uma falta de equilíbrio que está acontecendo. Mas basicamente é isso. É a atividade mental que está alta. Tá? Já vamos ver como que nós vamos resolver isso. Aí de madrugada, o que acontece? Também a pessoa está muito num nível de aceleração muito grande, descompensa a fisiologia dela, sobe o cortisol na hora que não é para subir. 3 horas da manhã, o cortisol aparece ali, o que acontece? Ela vai abrir o olho e vai acordar, né? E aí ela fica lá também, atividade mental alta. Tá, e o que a MT vai... Onde que a MT entra nessa história? A MT, ela vai direto, ela é uma técnica que vai atuar direto na atividade mental. Ela vai aquietar essa atividade mental que está intensa e já... Porque ela é uma técnica mental, ela é uma técnica 100% mental. Então, você começa a técnica, começa a aquietar essa atividade mental. Quando você reduz a atividade da mente, vocês sabem muito bem que mente e corpo estão intimamente ligados. Se reduz a atividade da mente, vai reduzir a atividade do corpo. Então você começa a baixar esse cortisol, vocês já sabem que é 30% que baixa, e a pessoa vai desmontando e a facilidade dela começar a pegar no sono, né? Na madrugada, às vezes, eu oriento o aluno a fazer isso, quem tem insônia. Acordou na madrugada, medita 10 minutos. Ele vai usar a técnica essa hora como se fosse um indutor do sono. Eu falo que eu nunca vi indutor do sono natural melhor que esse. Nossa, eu vi muito caso, muito caso. Você tem algum caso pra trazer pra gente, assim, um caso bem curioso de insônia? Vários. Assim, eu acho que o mais curioso aconteceu não faz muito tempo aqui em Uberlândia. Eu sempre conto os casos de Uberlândia, eu falo lá o pessoal em São Paulo fala assim, mas você só conta casos de Uberlândia? O povo de Aí eu falo, Uberlândia é especial. eu falo, é os causos de Uberlândia. E foi uma aluna, eu tenho até o depoimento dela, ela tinha 26 anos de insônia. Imagina, Mas 26 anos sem conseguir dormir, gente. insônia mesmo, de deitar e não dormir. Eu fico um dia sem dormir, tipo, Nossa. se eu durmo mal, eu estrago meus Acaba. 2 dias. Imagina 26 Exatamente. Nossa. Então, 26 anos de insônia, tomando 2 remédios para dormir, mas, assim, era muito ruim o sono dela. Às vezes ela pegava, assim, 1 hora de sono. Gente, 26 anos assim, eu não sei como que ela estava conseguindo, assim, se manter, né? Mas ela estava, assim, aparentemente bem, uma pessoa forte, uma pessoa muito... E ela chegou para mim e falou, você acha que vai resolver? Eu falei assim, olha, eu já vi de tudo. Então, eu tenho certeza que você vai ter um super aliado. Agora, eu não posso dizer para você assim que vai ser rápido isso. Assim. Porque depende dela. Depende também, muito da pessoa e depende.
Porque assim, eu pensei assim, o corpo dela tá tão acostumado com essa insônia, né? Já tá tanto tempo assim, que até isso entrar no eixo demora um tempo, né? Ok. 2 dias de prática, ela chegou, ela relatava o seguinte: olha, Henry, eu continuo não dormindo do mesmo jeito. Só que tá acontecendo uma coisa interessante, eu não tô irritado de não dormir. É uma coisinha muito sutil, né? Uhum. Mas pra mim que já tava muito acostumado, eu falo assim, falei pra ela, é um sinal, isso já é um sinal de que tá agindo. Uhum. É muito sutil, né? Porque ainda não, mas tá ali o sinal. 2 meses depois, ela já estava tirando o segundo remédio, estava dormindo 8 horas por noite, acordando com despertador. Eu fiquei assim, ó. Não, nem eu acreditei assim. Não, imagina Caramba. ela, coitada, 26 anos. Nossa. Ela poderia ter procurado sono. Ela fala, foi um milagre que aconteceu na minha vida. Ela tem até o vídeo dela. Ela fala assim, foi um milagre. Pra mim foi um milagre. A MT foi um milagre na minha vida. Não, até que eu acredito que, assim, pra ela também é muito ruim depender de remédio pra dormir, né? Assim, Sim, horrível. e ela não dormia com remédio. Então, e nem ainda. com remédio ela não conseguia. Era um negócio assim, era muito superficial. Né? Caso de indutor de sono, né? Eu lembro de uma aluna lá de Maringá que ela tomava 9 a 10 anos, 9 para 10 anos ela tomava um indutor de sono. E assim, passou acho que uma semana de curso que ela já estava fazendo a técnica, ela me ligou e falou assim, Henry, você não acredita, eu dormi sem o indutor. Acho que Não, nem a pessoa, acredito. eu acho que nem a pessoa acredita, né? Eu falei assim, não, acredito sim, isso aí eu já estou acostumado a ouvir. Uhum. Aí eu falei, não, normal, normal. Ela falou assim, olha, mas eu ainda não tô acreditando assim, eu acho que... Eu falei, vai com calma, que faz 9 anos que você toma esse negócio. Então não vai querer, assim, tirar, né? Até porque não é eu que tenho que mandar a pessoa tirar, é o médico dela. Só que é muito comum o indutor a pessoa se dar essa liberdade de tirar, porque ela faz um teste, ela se sente segura, ela sente que ela tá tendo sono, ela sente que ela tá mais relaxada. Então ela faz um teste. Bom, eu vou deitar aqui. Se não funcionar, eu pego o indutor e tomo, porque geralmente o indutor ele faz um efeito muito rápido. Então, ok. Passou 2, 3 dias, ela estava dormindo, sem indutor. Aí eu lembro que ela ligou para mim e falou assim, Henry, olha, tá funcionando aqui, mas agora eu tô indo para São Paulo, eu vou dormir no hotel, então assim, eu vou tomar um indutor, porque... Eu falei, tudo bem, não precisa nem dar satisfação para mim. Eu falei, sem pressa, eu falei pra ela, já tá ótimo o que tá acontecendo com você. Pois no outro dia ela já tinha dormido no hotel, ligou pra mim e falou assim, você não acredita, eu dormi sem. Quer dizer, a pessoa vai sentindo segurança e vai... Eu tenho uma aluna lá de Cianorte também, que é mais pro interior do Paraná, né, perto de Maringá. É uma senhora de 70, acho que ela tem uns 78 anos mais ou menos. E ela, muito tempo tomando indutor. Aí ela falou assim, ó, Henry, com 30 dias... Meu indutor eu não uso mais. Ela falou, só que eu tenho que deixar, tá todo dia lá do lado do meu gravador. Saber que tá lá, né? Muita gente Falou tem assim, o remedinho nunca de mais. Ela já SOS, tá né? um ano praticando a técnica. Ela falou, nunca mais usei. Eu só põe ele ali, que é como se fosse Uma segurança. uma né? bengala, né? Uma Ah, coisinha. Ele falou, ó, tá ali. Nossa, olha, caso de insônia, assim, é muito caso. Mas porque, assim, quase todo o curso, por exemplo, amanhã eu começo um curso aqui. Já tem 7 pessoas Antes que de vão você aprender falar- amanhã. Eu tenho certeza que amanhã vai ter, no mínimo, 4 que tem insônia. Eu ia perguntar como é que funciona mais ou menos Isso. o processo. Como Porque que é? depende da pessoa, o tempo pra fazer efeito. Como que é o processo? Chega em você e fala assim, não, eu quero começar o curso. Aí começa em grupo, começa individual. Como que é Até o como que é? processo? Como que é o processo do curso, assim, né? É um final de semana? Tem que ficar uma semana? Como que é? Esse curso ele tem um padrão internacional de ensino, né? Ele foi, a técnica foi fundada por Maharishi Mahesh Yogi. Né? Maharishi foi esse indiano que vem de uma tradição, né? Uma tradição que chama tradição védica da Índia. Para quem nunca ouviu falar do védico, talvez já tenha ouvido falar de Ayurveda. Sim. Ayurveda é a medicina dos Vedas, que vem da tradição védica, por isso que é Ayurveda. Né? Então, a meditação transcendental é como se ela fosse a meditação dos Vedas, meditação védica. Tá? É a mesma coisa. Então, Maharishi trouxe essa técnica dessa tradição. Então, ele tem esse padrão de ensino, que ele montou isso aí, né? Foi testando isso.
foi vindo os estudos científicos, ele foi fazendo ajustezinhos ali para que fosse uma técnica que desse praticidade, Uhum. né? Que é aquilo que a gente estava falando no começo, tem que ter praticidade. Uhum. Aí bom, aí vocês perguntaram da questão de como que é, né? Como que é padronizado isso aí. Uhum. Primeiro a pessoa assiste uma aula introdutória, né? Que eu acho que vocês chegaram a ver alguma coisa lá no meu Sim, site, sim. né? Eu tenho no meu site uma aula introdutória. Antes a gente fazia isso presencial, mas daí com pandemia e tudo meio que modernizou a força o negócio, né? E a gente hoje tem a aula introdutória gravada online ali. Então a pessoa assiste uma aula introdutória onde ela vê muito do que a gente está falando aqui, né? Ela vê bastante coisa ali numa sequência, com slides, tal, mostra pesquisas e tudo mais. Ali ela vai ter toda a informação que ela precisa para falar, legal, eu quero isso para mim. Vamos lá, aí vai falar comigo, né? E aí ela vai para mais 4 encontros. Então, geralmente, aqui em Uberlândia é feito sábado, nós temos 2 encontros no sábado. Um de manhã para fazer a instrução da técnica, que é o momento onde a pessoa vai receber a técnica. Ou seja, ela vai receber um mantra dela, pessoal, e a forma de usá-lo corretamente. E vai fazer a primeira meditação dela. É isso que eles vão amanhã receber, essa instrução. Vamos dizer assim, é o momento mais importante, né? Porque é a hora que você vai fazer a sua primeira meditação, né? Depois disso, fez a instrução, eles vêm à tarde para essa segunda aula, né? Dos 4, já foi um aqui, à tarde eles vêm para uma aula. Eles vão meditar em casa, eles já saem de lá preparados e capacitados para meditar em casa, olha só. Como é que pode, né? A pessoa faz uma técnica, uma vez e já está preparado para fazer em casa. Vai ser instruído e faz em casa. Faz em casa e vem para a aula à tarde. Então ela vai ter mais informações, eu vou ver como foi. E aí, como é que foi a sua meditação? Foi legal? Foi chato? Foi bonito? Foi feio? Me conta. Você conseguiu, Eu vou né? pegando isso. E às vezes a pessoa vem e fala, ai, não sei se eu consegui direito, sabe? Ah, por quê? Ah, por causa disso, por causa daquilo. E aí eu vou entrando com essas informações de sintomas de meditação correta, como é que eu sei que eu estou fazendo a técnica corretamente, e a pessoa vai começar a descobrir, ah, olha só, eu tive isso, e assim ela vai pegando segurança, né? Aí no outro dia, no domingo, a gente tem o 3º encontro, que vai ser outra aula, que a gente vai falar muito sobre pensamentos durante a meditação. É uma aula que abre a mente da pessoa assim, ela fala, agora eu tô entendendo o que eu tô fazendo. Agora eu tô entendendo que tudo que eu pensava de meditação tá errado. É porque assim, 99% do que as pessoas pensam que é meditação tá distorcido. Você vai falar pra gente as chegar nessa, diferenças, Aí nós vamos pro último dia, que vai ser na segunda-feira, né? E completa os 4 dias, as 4 aulas, que a gente fala de estados superiores de consciência. Aí já é uma aula mais evoluída de falar de estados de consciência. A gente fala que a MT é uma poderosa técnica de alívio do estresse. Por que a gente toca muito nesse assunto? Porque é o que mais as pessoas estão sofrendo é com estresse. Então eu vou falar de estresse e como que a técnica melhora. Mas Maharishi, o fundador da técnica, ele não trouxe a técnica para a gente ficar eliminando o estresse só. Ele trouxe a técnica para a gente elevar o estado de consciência. Ele falava assim, uma frase muito forte dele, muito marcante do Maharishi, era: o propósito da vida é a expansão da felicidade. E você só expande a felicidade expandindo a sua capacidade consciente da mente, expandindo para estados superiores de consciência. A consequência de cada vez que você medita, que você expande a consciência, a consequência disso é o corpo se limpar de estresse. Basicamente isso, né? Vamos falar, entende? Então, a intenção dele não é falar, vamos dar um negócio para eliminar estresse. Não, a técnica tem um objetivo principal, muito mais alto do que esse negócio de eliminar estresse. Mas a consequência é essa, não tem como. Não, e querendo ou não, o que mais chama atenção, né? A gente, demais. Hoje em dia as pessoas pensam nisso, né? Tô muito estressada, tô muito ansiosa. Isso, se você chegar hoje uma pessoa e falar assim, você quer expandir sua consciência e tal, ninguém vai falar que não, né? Mas assim, a pessoa vai falar assim, olha, sabe o meu problema? O problema é que eu tenho enxaqueca. Eu queria, se eu resolvesse essa enxaqueca, já tava bom, já né? tava bom pra caramba. Entendeu? É lógico, ela tá com essa dor, não adianta nada. Na cabecinha dela, ela vai pensar assim, expandir consciência, não, preciso resolver essa dor de cabeça que eu tenho, a enxaqueca que eu tenho.
né? Também, casos de enxaqueca, tem, nossa, coisas incríveis, assim, de resultado que eu falava assim, hã? Como é que pode? Né? Teve uma médica que eu ensinei em São Paulo, ela ganhou do patrão dela, do Bruno, do Pedro Bueno, que é hoje ele é o dono da DASA, né? Um conjunto de hospitais e laboratórios que existem lá, uma grande empresa. E ele presenteou, eu ensinei ele presenteou alguns executivos da empresa. E essa médica, ela veio muito cética, né? Não, assim, ela foi muito sincera, ela falou, Reno, eu não acredito, mas quando você começou a mostrar as pesquisas científicas, eu achei legal. Isso que eu acho legal, porque as Muito. pessoas do meio do médico, igual você falou, eles são muito céticos, acreditam muito na ciência, né? Então, Isso, cativar Com esse público já é difícil. exatamente. Imagina há 17 anos atrás. Hoje está bem mais fácil, porque assim, hoje já não é mais aquela coisa assim, meditação, não é mais, 17 sabe? anos atrás. Nossa, era bem mais difícil. Imagina outros professores mais antigos que eu, né? Mas ela tinha enxaqueca. Ela falou assim, ó, ela tinha 50 e poucos anos, ela falou assim, eu sou uma enxaquecosa desde a adolescência. Ou seja, acompanhava ela desde a adolescência. Ela falou, eu mudo o tratamento, eu vou tentando e ela volta e não sei o quê. Aí ela aprendeu a técnica, falou, e ela veio perguntar pra mim, imagina uma médica que estava com tratamento, um neurologista, tinha acabado de fazer todos os exames e estava com os remédios comprados. Ela falou, Renan, eu vou começar amanhã os remédios, o que você acha? Eu tomo ou não tomo? Eu falei, mas não posso falar isso pra você. Uma médica vai perguntar isso pra mim ainda. Eu falei assim, olha, já que você vai começar amanhã e você tem a possibilidade de segurar? Tem? Ela falou, tem, ué. Não tem problema, posso esperar mais uns dias. Eu falei, então tá, então dá uma chance pra técnica. Eu não prometi nada, eu falei, dá uma chance. Resultado, ela doou os remédios dela porque ela nunca mais teve enxaqueca. Eu tenho depoimento dela também. Naquela aula introdutória tem ela falando, uma loira, ela tem ela falando um pedacinho disso. Então, são vários casos assim. Nossa senhora, tô fazendo um podcast de umas 5 horas só contando casos. Mas é uns importante causos. mesmo falar sobre resultados e sobre a ciência também, porque às vezes a pessoa pensa, nossa, mas eu vou fazer uma coisa dessa, eu nem acredito, não tem nenhuma evidência e tal. Não, mas tem estudos, mostra aqui os dados. Isso é muito importante, Laura. As pessoas falam de... É muito comum, às vezes a pessoa fala assim, não acredito. E quem disse que você precisa acreditar? Aí eu falo assim, quando você vai fazer atividade física, você vai para uma academia, por exemplo, porque você quer emagrecer, você quer ganhar massa muscular, não importa, ou se você tem algum objetivo que você está indo na academia. Você vai lá e vai fazer força, né? É chato. Tem aparelho que você não gosta de fazer. Sim. Tem dia que você entra na academia e fala, ai, que saco, será que vai funcionar esse negócio? Né? Independente da sua crença, funciona. Se você fizer orientado, né? Ali um professor que está te ensinando, está mostrando como você usa o aparelho, tudo certinho. Você pode chegar ali, achar uma coisa chata, você achar que não vai funcionar, mas se você mantém aquilo, funciona independente da sua crença, porque aquilo ali é uma coisa técnica. É igual na psicologia também, se a pessoa não quiser. Tem várias técnicas que o psicólogo utiliza para a pessoa poder ir mudando os comportamentos. Se a pessoa não seguir e não acreditar também, se ela não quiser, né? Exatamente. Então, a MT, ela é uma técnica. Pode desconfiar o que você quiser, pode falar assim, não acredita, não vai funcionar para mim. Quantas vezes eu já vi maridos ou esposas que chegavam assim e falavam assim, olha, minha esposa me mandou aqui, porque olha, eu tô filha de nervos, e já falou que se eu não aprender a meditar, vai acabar no casamento. Mas olha, sinceramente, eu não acredito nisso não, cara, mas eu tô aqui. Aí eu falo pra pessoa, dá uma chance. Eu falei, dá uma chance. Uma semaninha você vai começar a mudar um pouco essa ideia aí. Não dá 3 dias, às vezes a pessoa fala, caramba, cara, como é que pode um negócio desse? A pessoa fica meio assim, tipo... Porque a simplicidade da técnica, ela faz você duvidar dela mesma. Você fala, não é possível que algo tão simples pode fazer tão bem do jeito que as pesquisas científicas mostram. Porque a gente tem aquela crença, né? Sem dor, sem valor.
né? Para se não for suado. Uhum. Se você falar pra pessoa, olha, dobra as pernas aí, amarra as pernas em lótus, Uhum. se concentra que nem um condenado ali, né? Faz. Aí a pessoa fala, nossa, deve ser bom esse negócio, né? Porque, nossa, é tão difícil de fazer, só que ela não vai conseguir fazer 2 dias, né? Uhum. Então, a MT tem essa facilidade. Então a pessoa desconfia, mas eu falo, continua, você vai ver o que vai acontecer. Eu acho que agora é uma boa hora de você explicar, né, as diferenças das meditações que você falou, assim, né? Porque Ah. qual que é a diferença, a grande diferença da meditação transcendental? Tá, vamos falar da diferença, depois ainda vamos deixar mais pro final o ponto principal, o grande diferencial que a MT tem das outras técnicas. A gente não, por que será que acontece tudo isso que a gente está falando e a gente está falando só um pouquinho ainda aqui, Uhum. né? Uhum. Dá para falar mais, tem muita coisa ainda, né? Que a gente pode falar de benefícios e tudo mais. Sim. Mas por quê? O que acontece que o resultado geralmente é rápido para as pessoas? O que acontece que às vezes uma pessoa chega com uma insônia e no dia seguinte ela chega para mim e fala, Renan, eu dormi a noite inteira, como é que pode? Não é todos os casos, né? Não estou prometendo nada aqui, mas assim, como é que pode às vezes em 3 dias a pessoa às vezes chega muito estressada e a pessoa quando ela está muito estressada, ela está mais tensa, ela não sorri. Eu percebo tudo isso. Ela não sorri, ela tá fria. Eu lembro de uma mulher, uma vez que ela chegou, ela mostrou assim pra mim, tá vendo isso aqui, ó? Ó, não tenho cílios nenhum mais, já caiu tudo. Meu cabelo tá caindo. É a última coisa que eu tô tentando. Fria, bem fria, falando assim. É porque a pessoa, Não colocando a culpa em mim, ela tava só desabafando. a Ela pessoa falou que assim, sofre, a pessoa esgota, né? ela falou assim, ó, se não funcionar, ó, fez assim pra mim, olhando pra minha cara, assim, ó. Fez assim. Eu falei, não, tudo bem, vamos lá. E aí ela tinha uma dor nas costas, ela tinha feito 3 cirurgias. E ela não conseguia ficar sentada direito, ela se contorcia para meditar. Eu falei, não, pode ficar aí, pode fazer assim mesmo, pode fazer assim. Bom, eu lembro que depois de uma semana, ela me ligou para tirar uma duvidazinha comigo. A hora que ela falou o nome dela, eu falei, não é possível que é a mesma pessoa. A voz dela, sentindo a voz dela, outra pessoa. Outra pessoa. Aí, porque às vezes estou contando aqui, gente, parece milagre, né? Não estou exagerando, não. É casos que me chamou a atenção. Sim. Não é que todo mundo vai ser um milagre, assim, né? Mas eu lembro que eu perguntei, mas e aí? E a sua dor nas costas? Ela falou, que dor nas costas? Eu falei, mas você não tem 3 cirurgias que não resolveu? Ela falou assim, não estou tendo mais, até agora não estou com dor. E dava para perceber, né, na voz dela, né? Sim. Então vamos lá para as diferenças, né? Existem 3 categorias de meditação. A categoria da concentração, né? Que muitas técnicas estão dentro dessa categoria. Se a gente pegar 3 caixinhas aqui, a gente vai colocar um monte de técnica aqui dentro da caixinha da concentração. Tá? O nome já diz tudo. Concentrar, prender a atenção, colocar uma vela ali e ficar olhando para a vela, né? Tentando parar a mente ali olhando para a vela. Tentar concentrar muito na respiração. Enfim, o nome já diz tudo. É concentrar em algum ponto no meio da testa e tal. Esse é a forma mais difícil. Tá? Eu garanto, gente. Pode tentar. Não precisa nem acreditar em mim. Tenta fazer alguma técnica que você tem que se concentrar bastante. A dificuldade que hoje em dia é se concentrar nas coisas, né? Exatamente. Tenta fazer. A explicação que eu dou nessa parte da concentração também é a seguinte. Sempre que você vai fazer uma tarefa, seja ela no computador, seja ela onde for, e você imagine que exige ali 20 minutos do seu tempo de concentração. Você vai ter que fazer uma planilha, você vai ter que fazer um texto, não importa o que, você precisa de concentração, ou seja, uma própria meditação. Eu pergunto para as pessoas o seguinte, numa tarefa dessa que você tem que se concentrar, você tem tendência a ficar mais tenso ou mais para relaxado? Tenso. A resposta é 100%. As pessoas falam, tenso. Pois é. Só que você pensar, e o que é que você espera quando você fala de meditação? O que é que você espera basiquinho que você espera se você for fazer uma técnica de meditação? O que você espera? Relaxar. Relaxar, né? Parece que não casou uma coisa com a outra, né? Parece que não... Opa,
Mas peraí, se eu se concentrar, eu vou ficar mais tenso. E eletroencefalograficamente falando, né? Se você colocar um eletroencefalograma numa pessoa que está se concentrando, ele tem a onda gama mais predominante. A onda gama ela tem 50 ciclos, 50, 70 ciclos por segundo. Né? O pessoal que não conhece aí coloca aquele monte de eletrodo na cabeça, né? 70, 80 eletrodos aqui na cabeça, que pega as ondinhas cerebrais suas. Né? O cérebro é uma monte de eletricidade aqui dentro, Sim. né? Então o computador faz a leitura. Então a onda gama, ela tem 70 ciclos, até 70 ciclos por segundo. Então quando você está concentrado, agora mesmo, nós estamos concentrados, nós estamos falando, nosso cérebro está trabalhando ali, ó, 1000 por hora, né? Então tem muita onda gama ali, né? Então, isso mostra o cérebro está acelerado, você concentra, né? Então tem aí a categoria da concentração. Depois nós temos uma outra categoria, que é a categoria da contemplação, certo? Então tem muitas técnicas que encaixam aí. A mindfulness, por exemplo, ela encaixa nas duas. Tem um viés aí de concentração e tem outro que vai para contemplação. Depois tem a zazen, se eu não me engano a zazen é concentração. Enfim, tem uma outra que chama qigong. Enfim, então tem vários nomes aí que vão encaixando ou na concentração ou na contemplação. A contemplação, ela é mais leve de fazer, ela é mais fácil. Por exemplo, uma meditação guiada. Eu vou te guiando ali, você vai imaginando que você está nas nuvens lá. Eu posso te colocar em um monte de lugar ali e você está contemplando. Ou então você está apenas sentando e observando os seus pensamentos sem julgamento. A mindfulness também é isso. Observando os seus pensamentos sem julgar. Qual que é a onda predominante quando você está se concentrando, quando você está contemplando? Aí já não é mais onda gama, aí vai aparecer a onda beta. Mais onda beta ali acontecendo, porque a onda beta ela está sempre voltada a esse interno ali, né? Esse raciocínio interno ali e tal. A teta também, né? Tem a ver. Então ela é um pouco mais fácil, o grau de dificuldade já muda, mas a mente ela permanece num nível que nós chamamos de nível do significado. Ela fica no nível mais da superfície. Tá? Tem um gráfico que eu consigo mostrar isso lá na aula introdutória. Então, ela fica mais na superfície, no nível que a gente chama de nível do significado. E aí vem a terceira categoria de meditação. A meditação transcendental, eles queriam encaixar ela em uma das duas aqui. Mas daí foram lá e fizeram vários estudos ali para mostrar que não. Os neurologistas lá da MT, da Universidade de Maharishi, falaram, não é isso aí não. Vamos mostrar então, vamos ter que fazer eletroencefalograma para mostrar para vocês que não. Aí mostrou que ela entrou numa categoria chamada de transcendência automática, ou autotranscendência automática. Por quê? Porque eles viram que ela não envolve nem a concentração, nem a contemplação. Ela não cai em nenhum dos dois. É meio esquisito, né? Eu fico imaginando para vocês que não fizeram ainda. Você fala, mas como é que é isso? Como que eu não vou fazer ainda? Nem com o tempo, o que eu faço então, né? Parece uma coisa meio esquisita. Será que esse negócio vai ficar parece difícil? Não, é que vai ficando mais fácil. A gente vai tirando todas as parafernálias da frente e vai ficando tudo com muita simplicidade. Sempre lembrando da criança. A criança consegue, com 10 anos, não é possível que um adulto não vai conseguir, né? Então, a autotranscendência automática é a única técnica que entra na meditação transcendental. Né? Tá, e falando de onda cerebral, qual é a onda cerebral correspondente? É a onda alfa 1. Ela tem um modo específico de funcionamento. As pessoas ouvem muito falar de onda alfa, não é? Eu vou entrar em onda alfa, meditação. Você entra em onda alfa? Às vezes a pessoa fala, você entra em onda alfa? Tal. Eu falo assim, você quer entrar em onda alfa? Deita na sua cama, assim, ó, fica quietinho, assim, olho fechado, à toa. Pronto, a onda alfa começa a aparecer na hora. Isso é onda alfa. Agora, a onda alfa 1, ela está ligado a esse recolhimento da atenção para dentro, está ligado à transcendência, que a gente falou, aquele estado da consciência pura, está ligado a esse repouso em alerta que a gente fala. Né? E olha que interessante.
Aí que tá, aí que fecha um negócio bem interessante e a gente tem vídeo que mostra isso em eletroencefalograma ao vivo para a pessoa ver o que acontece nas ondas cerebrais. Então a gente viu que quando a gente está concentrado, aumenta a onda gama. Sim. Só que a beta, a teta, a alfa fica baixa. Quando você está contemplando, sobe a beta, só que baixa a alfa, baixa a gama, baixa a teta. A teta, às vezes, dependendo do coisa, ela vai se mexer um pouquinho. Quando a gente está praticando MT, a gente aumenta a onda alfa 1. A onda alfa 1, ela é como se fosse o maestro da orquestra, como se ela fosse a chefe. E ela aparece muito aqui na área frontal, nosso CEO do cérebro, nosso juiz do cérebro. Eu falo que é o maestro da orquestra, né? Então, se aumenta a onda alfa aqui, todas as outras ondas sobem junto. Aumenta a gama, a beta, a teta, todas elas. A teta não, porque a delta não, porque é do sono, né? Aumenta tudo. Todas as ondas ficam altas. Incoerência, a gente chama. Por isso você vê que você mexe com o maestro da orquestra. Você vai direto lá no maestro e faz o maestro ficar ordenado e todo o resto do cérebro entra numa coerência, que a gente chama, né? A coerência eu gosto de explicar assim. Imagina que o seu cérebro é como se fosse uma orquestra. E essa orquestra tem milhões de músicos, né? E esses músicos estão... Segundo o Dr. Alaric Kerenanda, que é um neurocientista da MT há 40 anos, ele fala que 30% do nosso cérebro, com os olhos abertos, como nós estamos, né, a maioria das atividades, qualquer atividade que você está fazendo está com o olho aberto, né? 30% do nosso cérebro está funcionando ordenadamente, o que é chamado de coerentemente. Os outros não tá. É como se fossem outros músicos estão tocando qualquer coisa, outro está batucando, outro está conversando com o outro aqui, mas não está fazendo nada, não tem sintonia, né? Quando a gente pratica MT, os estudos mostram o seguinte, que depois de 6 meses a 1 ano de prática, a sua coerência cerebral, que antes era 30% com o olho aberto, 30 a 40 com o olho aberto, ela vai para 60 a 70 com o olho aberto. 9 meses de prática, 1 ano de prática regular, né? Então, por quê? Porque você vai treinando, sempre tem onda alfa ali que vai ordenando todo o funcionamento cerebral. E quando você ativa essa área frontal, eu acho que muitas pessoas não sabem disso, esse chefe executivo do cérebro aqui, que é no nosso córtex pré-frontal, ele é importante para a nossa decisão, né, discernimento, controle da emoção, da impulsividade, né? É ele que diz para você, às vezes, uma situação em que você vai, vamos supor, às vezes você está numa situação em que você está numa discussão, vamos supor, né? E aí vem, né, aquela vontade de pular no pescoço da pessoa, de falar um monte de coisa, mas se o seu córtex pré-frontal estiver funcionando bonitinho, e a maioria não tá, porque o estresse desliga essa área frontal, a pessoa vai pensar assim, ela pensa em falar uma besteira, mas o córtex pré-frontal diz para ela assim, não fala não. Não fala que vai dar problema. E isso acontece muito rápido. Aquela vozinha interior que você fala, não, fica quieto. Não faça assim, né? Mas a maioria não, né? Tem uma aluna de catalão uma vez que ela falou assim, eu sou tão estressado, que eu tenho estresse na ponta, não quer? Meus nervos estão na ponta dos dedos. Ela fala assim, o dedo tá na ponta dos dedos. Eu adorei essa expressão. 3 dias depois eu falei, você é muito impulsiva, muito reativa. Ela falou, sou muito. Eu já saio falando tudo, tem que falar. Eu lembro dela 4 dias depois, ela falava assim, ela falou assim, nossa, mas eu tô mais calma, não tô me xingando no trânsito. Eu falei, então o nervo saiu das pontas do dedo. Ela falou assim, saiu. Então, basicamente essa é a diferença entre as técnicas. Basicamente não, até que a gente aprofundou e que eu até falei das ondas cerebrais, né? Então, para as pessoas entenderem isso. Quando a pessoa entender isso, ela começa a poder decidir melhor o que ela quer numa prática de meditação, né? Porque o grau de dificuldade vai diminuindo muito quando você chega no MT. Óbvio que eu sou suspeito para falar.
Mas põe um filho seu de 10 anos para aprender a técnica, você vai falar assim, não é possível. Tem mãe que chega para mim e fala assim, duvido que você vai conseguir fazer esse moleque meditar. Não para quieto, não para. Aí você põe a criança para meditar, sai com o olhinho assim, até cheio de lágrimas, assim, sabe como o olhinho fica assim, ó, a criança acorda, tá até meio vermelhinho, assim, assim, a pessoa fala, meu Deus, você deu o que para ele? Né? Então, e um adulto também. Né? O adulto Sim, também sente. É na primeira meditação que sente. eu achei legal você falar assim que, da forma que você falou, que não tem idade, não tem um tipo de pessoa, né? Que ela, a meditação dá certo para esse tipo de pessoa. É, 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 é variável, né? Assim, é muito legal. Universal, É praticamente. universal, isso a palavra. Qualquer um consegue fazer. E às vezes a pessoa duvida, ela fala, não, ele não me conhece, ele tá falando aí que eu consigo fazer, né? Ele não me conhece como é que eu sou. Ixi, eu já vi cada caso. Eu lembro de um advogado que chegou pra mim e falou assim, eu fui chamar ele para instrução, eu tinha acabado de atender uma pessoa, eu fui na sala de recepção, falei, vamos lá? Vamos lá para você fazer sua instrução? Ele fez assim, se você conseguir fazer eu meditar. Ao mesmo tempo que ele falou meio que brincando, sabe aquela pessoa assim, tipo, meio estressada, que ele fala assim, tipo, vai nada, tô aqui, mas vamos. Tipo, sabe quando a pessoa já não tá aguentando ela mesma, fala assim, tá bom, vou tentar alguma coisa pra ver se eu me conserto. Saio de lá com um anjinho. Sai de lá assim, nossa, cara, como é que pode? É lógico, gente, não é igualzinho para todo mundo. Né? Não é que você vai entrar lá na primeira instrução, a pessoa sai que nem parece que ela tá pisando em nuvens, né? Tá nas nuvens, mas na primeira prática é muito difícil que a pessoa não saia dali e fale assim, cara, parece que eu tomei um calmante. Primeira prática. E você acha que a pessoa tem que chegar no momento certo, assim, tipo assim, tem um momento certo para chegar, para procurar isso? Ou vai, tipo assim, prevenção, para todo tipo de época a meditação é boa? Olha, basicamente falando assim, de uma forma mais generalizada, qualquer momento, tá? Mas aí a gente pode entra assim em outras coisinhas assim, por exemplo, às vezes a pessoa está fazendo um tratamento psiquiátrico, tá tomando tantos remédios por causa de um problema X lá, que é um pouquinho mais complicado. A pessoa passa por uma entrevista comigo, ela preenche uma ficha e eu faço uma perguntinha, eu vou fazendo uma entrevistinha ali para entender. Então, dependendo do caso, por exemplo, se a pessoa for um usuário de drogas, por exemplo, tá um caso. Aí ela precisa ficar 15 dias sem o uso. Olha, você usa? Eu uso. Todo dia? Todo dia. Então tá. Então eu preciso que você fique 15 dias sem para poder fazer. Então, quando você aprofunda um pouquinho assim, aí tem um caso ou outro que você tem que falar, opa, espera um pouquinho. Mas a maioria das vezes eu não tenho problema, assim. Geralmente a pessoa vem e já faz. Né? E tem assim, não precisa acreditar, mas a pessoa precisa entender que não adianta fazer o curso. Eu falo, não adianta se matricular na academia. A academia não vai fazer nada para você. Você tem que ir até ela e fazer. Então, se você pratica a técnica regularmente, às vezes é muito fácil em uma semana a pessoa perceber o resultado. Muito fácil. A gente fala muito isso na terapia, né? A terapia não adianta você só ir lá, pagar psicóloga, é só ir lá, ligar o computador. Não, você tem que estar presente, você tem que ajudar. E ajudar tanto em casa também. A gente fala muito nisso na TCC, né? Tarefa de casa. O psicólogo bom é aquele que vai te levar pra você aplicar isso no seu dia a dia, né? Sim. Teve até uma pergunta aqui que tem um pouco a ver com isso, que perguntou assim, é necessário seguir uma dieta específica ou fazer algum ajuste no estilo de vida para praticar a meditação transcendental? Muito boa essa pergunta, muito boa. A meditação transcendental, você não precisa mudar absolutamente nada no seu estilo de vida. Absolutamente nada. Pode ser a religião que você tenha, não importa, porque a técnica, muito importante a gente falar isso também, a técnica não é uma religião, ela vem de uma tradição milenar que tem mais de 5.000 anos, mas ela não é uma religião. Então você não precisa mudar absolutamente nada do seu estilo de vida. Às vezes a pessoa, principalmente como a técnica vem da época dos hippies, por exemplo, a pessoa acha que tem que ser vegetariano, né, para
para praticar a técnica. Eu sou vegetariano há mais de 20 anos, mas foi uma escolha minha, não é porque tem que parar, não, não tem nada a ver, né? Mas ela acha que tem que parar isso, tem que, Uhum. sabe, mudar o estilo. Não, mas eu gosto de, sei lá, de beber no final de semana, eu gosto de fazer, sei lá, cada um tem as suas as coisas Particularidades, né? particularidades que às vezes parece que não combina com a meditação, né? Parece que as pessoas nada, não muda nada no estilo de vida da pessoa. Você faz a técnica e desfruta mais da vida, só E isso. você acha que vem, às vezes essas mudanças assim podem vir como consequência, assim? Tipo, ai, tô conseguindo pensar mais em mim, vou conseguir ir pra uma atividade, vou prestar mais atenção numa atividade física, melhorar minha alimentação, isso pode vir também como consequência. Sim, sim, isso acontece. Porque a pessoa começa a tomar mais as rédeas da vida dela. Uhum, Ela começa mais, como ela é uma técnica de interiorização, você começa a naturalmente a se perceber mais. A pessoa começa a perceber, nossa, esse hábito aqui que eu tô tendo não é legal. Vem uhum, de dentro essa percepção. Nossa, a não ser que ela está passando por uma terapia, que vocês estão apoiando a pessoa, mas vamos supor que não está, né? A pessoa começa a perceber, nossa, esse hábito que eu tô tendo não é legal. Nossa, olha como a minha ansiedade diminuiu, eu comecei a perceber que eu tô mais simpático, mais empático com as pessoas. É Uhum. de dentro para fora. entendi. Não é uma coisa que ela vai aprender e alguém vai chegar para ela e vai pontuar alguma coisa. Olha, para de fazer isso porque agora você é meditante. Uhum, Para de xingar no trânsito porque agora você aprendeu a meditar. uhum, Nada disso. A pessoa chega, uma aluna que eu estava dando aula para ela há 2 dias atrás, ela falou assim, Reno, ela está exatamente com 30 dias de prática. Ela falou, Reno, mas eu era muito chata no trânsito, xingava todo mundo. Ela falou assim, nossa, eu tô abismada de ver como eu tô calma. O que mudou? O trânsito continua o mesmo. A maneira como ela vê o trânsito e as coisas que acontecem é que mudou. Ela teve um alívio Uhum. muito forte de tensões e estresse, uhum, né? Porque o estresse, ele ele vai acumulando, é como se a gente fosse empilhando estresse, né? Ao longo da vida. Uhum. Você vai empilhando, uns mais, outros menos, né? Mas o que mais impacta a fisiologia com estresse e tensões são perdas, fracassos e decepções na vida. Isso é o que mais pega o sistema nervoso assim e vai. É, é aquilo que mais judia da pessoa. E ela vai se transformando. Talvez vocês são jovenzinhas ainda, mas eu acho que vocês Uhum. com a, com a formação de vocês, vocês vão ver, ó, já devem ter visto, pessoas que às vezes você olha para elas e você fala, cara, mas essa pessoa não era assim. Por que agora ela é tão nervosa assim? Por que ela é tão rancorosa desse jeito? uhum, Aí você vai, se você conhece um pouco a pessoa, você vai lembrar, nossa, essa pessoa já passou por algumas perdas, o trabalho dela é muito estressante, a carga em cima dela é muito forte, ela está há 10 anos assim, nesse trabalho, a pessoa começa a virar outra pessoa. sim. Mas na verdade aquilo não é ela. Aquilo é como se fosse uma casca que está cobrindo ela. Uhum, Quando você começa a tirar isso através da técnica, e nós vamos falar por que isso sai, a pessoa começa a voltar para caramba, tô voltando a ser eu de novo, né? E algumas pessoas, às vezes ela já está tão acostumada com aquela pessoa lá, que ela nem que ela lembra. estranha, exatamente, ela estranha e fala, caramba, como eu tô diferente, como eu tô mudando com as pessoas. E às vezes as pessoas começam a olhar e falam, como é que essa pessoa mudou assim da água pro vinho? Ela não está mais reativa. O que que aconteceu, né? É, então, qual que é o ponto principal, né, Sim. da gente falar aqui de uma poderosa técnica de alívio do estresse? Qual é o ponto principal? A gente falou aqui um pouquinho do sono, né, a questão da pessoa descansar. Hoje em dia se fala tanto disso, né, da questão do sono. Cada vez mais. Eu acho que isso é só o começo ainda. Que vão descobrir, vão falar e vão Não, conscientizar as pessoas sobre o sono sim. é muito grande. Eu falo assim, uma coisa que eu falava muito na palestra era assim, qual é o melhor remédio do mundo para o alívio do estresse? Aí as pessoas às vezes falavam exercício físico, isso e aquilo, mas a maioria acertava. Falava assim, sono, né? O sono é o melhor remédio que existe para você aliviar o estresse. É como você falou.
Se eu não durmo uma noite, que eu não durmo bem, pronto, já estraga a sua semana. A pessoa começa já não tem a mesma paciência, ela não tem a mesma concentração. Por quê? Porque nós precisamos do sono. Ele é importante. Nós temos aí o sono profundo, o sono REM, todas essas fases do sono. E hoje em dia a ciência está mostrando que a gente precisa aí de 7 a 8 horas de sono, né? Acho que é 7, né? Que é 7 horas, não tem negociação. Ah, mas eu durmo. Não, é 7 horas, tem que ser isso, senão vai ter problema lá na frente, né? Então, entendendo que o repouso é a base para você ter uma boa atividade. Ninguém precisa acreditar no que a gente está falando aqui, é só você ver. Se você fica 2, 3 dias sem dormir, você começa a ficar com problemas. E se você deixar isso acontecer, mais, isso vai virar um problema de saúde. E isso vai dificultar seu sono de novo, né? Essas outras consequências. Então, vira ali um ciclo. Nossa, vira... É porque daí não baixa esse cortisol, tudo. Então tá. Então a gente entendeu que a base é a gente ter um bom repouso. Só que o sono, apesar da tamanha importância que ele tem, ele não tira o estresse profundamente enraizado. Ele tira o que nós conhecemos como fadiga. Né? Então, fica ali só... A fadiga é limpada. Vamos dizer assim, ó, aqui está o estresse profundamente enraizado. Aqui em cima está a fadiga. O sono vai lá e deixa limpinho isso aqui, se dormir bem, né? Tira isso aqui. Agora, o que está acumulando lá embaixo? Não está saindo. É como se fosse aquela sujeirinha que está entrando debaixo do tapete. Está acumulando. O dia anterior, você passou raiva, você passou medo, você foi muito exigida, muita carga. O sono tirou só a fadiga. Tanto que tem muita gente hoje que acorda e fala, parece que eu não dormi. Não é? Isso é muito comum. Sim. Tá. Então, aonde que a MT entra aí? A MT, ela dá... O que nós precisamos, na verdade? Se o sono, ele é tão importante, mas ele não tira o estresse profundamente enraizado, que a causa de 90% das doenças são de origem psicossomática, o que eu preciso, então? Eu preciso de um repouso que seja melhor do que o sono. Olha aí que tá o pulo do gato. Opa, então encontramos que existe um repouso que é melhor que o sono, mas eu achava que o melhor que tinha é o sono. Esse é o melhor repouso que eu sabia que tinha, que eu experimento. Tá. Aí vem o estudo da MT, feito pelo Dr. Robert Kitchwalson na década de 80, na Universidade de Harvard. Ele descobriu o seguinte, a gente pode depois pôr o gráfico aí, pessoal, se for o caso. Quando você dorme, você baixa o seu consumo de oxigênio. Se a gente começar a dormir agora, a gente está com uma taxa de consumo de oxigênio agora, certo? Quando você dorme, você não relaxa, então o seu metabolismo vai baixar. Baixar. 6 horas, e ele descobriu o seguinte, que 6 horas de sono ininterrupta, baixa o seu consumo de oxigênio em 8%. Por quê? Porque o corpo vai relaxando, o metabolismo vai baixando. Então, o consumo de oxigênio mostra o máximo que ele chega é 8%. Depois de 6 horas de sono, esse consumo de oxigênio já começa a subir de novo, porque você vai para acordar, né? Você vê como é? 7 horas, aí quando bate 7 horas de sono, uma pessoa bem saudável ela vai estar acordando, né? Tá, e a MT, o que ele descobriu com a MT? Ele coloca a pessoa para meditar 20 minutos, o consumo de oxigênio dela faz assim, ó, baixa 16%. O dobro do sono profundo. O dobro do sono profundo em 20 minutos. Ah, então não precisa dormir mais, né? Não precisa dormir. O sono tem a função dele, muito importante. Mas o repouso que a técnica dá é 2 vezes mais profundo que o sono, no mínimo. Porque dependendo dos momentos da meditação, que às vezes ele vai mais para baixo ainda, 3, 4, 10 vezes mais. Pode ser, às vezes, você fica em 1 minuto da meditação, está 10 vezes mais profundo que o sono. E isso tira o estresse profundamente enraizado. É daí que tira. É como se a gente fosse lá no fundo do lago e conseguisse pegar aquela tensão e estresse profundo e tira. É daí que vem a transformação daquela casca que vai desmontando tudo. Que vai tirando aquele acúmulo, né? Exato. Agora você imagina o quão gostoso é um repouso desse. Eu falo que você ter uma técnica hoje como a MT e não usá-la é um grande desperdício, porque é um artigo de luxo hoje em dia você poder 2 vezes no seu dia sentar numa cadeira, fechar os olhos
e depois de 20 minutos você sai totalmente relaxado, né? E sempre que você está mais relaxado, com cortisol baixo, com adrenalina tudo controladinha, você tem um bem-estar, né? A pessoa que mantém cortisol alto o tempo todo e tudo mais, ela começa a sentir angústia, ela começa, né? Sim. Ó, morde. Ela fica tensa, né? O Fica tempo inteiro. tenso. Tem dores em vários lugares. Então esse é o diferencial, assim, muito forte da MT. Sim. É isso. Não tem nenhum, eu desconheço qualquer técnica de meditação que tenha esse estudo comprovando que a pessoa chegar nesse estado de relaxamento em tão pouco tempo. A gente fala bastante disso, né, na psicologia, na psiquiatria, porque quando a gente fala de um transtorno, alguma coisa assim, a gente dá o remédio. O remédio ele vai te ajudar ali nos sintomas que estão mais elevados. Mas é na terapia que você vai tirar, igual na meditação você falou. É na terapia ali que a gente vai tirando as causas, vai pra você conseguir voltar ao seu estado normal. Então, é como você falou, tem que fazer essa limpa. Não é só pôr ali o remédio, só pôr algo pontual que tá te ajudando a manter. Você tem que tirar por baixo, porque na hora que você tirar, você vai... Exatamente. Porque o remédio, ele ajuda, às vezes a pessoa está num sofrimento, que ela precisa do remédio ali para Sim. tirar aquela pessoa do difícil que tá ali, né? Mas ele vai tratando mais do sintoma, né? Vai Isso, tratando do sim. sintoma ali e tal. Agora a causa mesmo, né? É a mesma coisa, a causa da pessoa não dormir, atividade mental muito alta. Você vai lá e direto na causa e baixa, né? E aí pronto, você resolve a insônia da pessoa. Né? Não é que, gente, não é toda insônia que vem aqui pra mim, eu vou ensinar a pessoa a meditar, ela vai resolver. Sim, Mas, assim, às eu vezes acho a que- meditação pode ser um aliado Eu de acho um que outro uns tratamento. 80% das pessoas que vierem aprender, ela vai ter ou uma grande melhora ou um 100% mesmo. Sim, e com certeza é um grande aliado de vários tratamentos, assim, né? Pra longo Muito, prazo. muito. Igual a gente falou, medicação você não pode usar. Vai Tem gente que juntando. usa por 20 anos, 9 anos. Igual você mostrou nos casos, mas a medicação, o tempo exato dela é ali fazer o tratamento de 6 meses, Isso um é o ano. ideal, né? Esse é o ideal. Exato. São medicações muito boas, testadas, igual são testadas a psicoterapia e tal. Mas pensando no longo prazo, a meditação, a terapia tá aí pra te ajudar nisso, né? Exato. Tem muita gente que vem para aprender e fala assim, ó, eu antes de eu começar, eu tô querendo fazer, antes de começar a tomar remédio, eu quero fazer a meditação para ver se eu não preciso. Ou então vem aquele que tá tomando remédio, tá incomodado de ficar tomando e dependendo, aí ele fala, olha, eu quero ajudar para tirar. Nossa, eu vi vários casos de tirar. Eu tive um caso aqui que, inclusive, ele fez aqui a entrevista com vocês. Nogueira, alguma coisa. Leandro Leandro Nogueira. Aham. O Leandro teve uma paciente, ela me procurou, ela tinha tido uma dissecção da artéria coronária, um rasgo na artéria coronária, né? Repentino ali. Ela quase foi embora, né? Jovem, quase foi. Motivo, estresse. Ela é professora de, acho que primário, se não me engano. Faz tempo isso já. E ela teve, após isso, acho que já estava no nível de estresse muito alto, teve essa dissecção e aí depois ela adquiriu um estresse pós-traumático. Ou seja, só piorou a bola de neve, né? Sim. E eu lembro quando ela veio até mim, assim, ela falou assim, tipo, sabe aquela pessoa, tipo assim, eu falava pra ela parecia uma florzinha murchinha. Assim, tipo, ela falou, Renan, é minha última tentativa. Assim, eu tô acabada, assim. Eu não sabia que tinha acontecido aquilo. Ela não falou, ela só falou que não tava bem. Que isso, que aquilo, e tava... Enfim, ela aprendeu e foi melhorando. Eu não lembro de ter acompanhado, ela não falou comigo isso, né? Eu sei que 4 meses depois, o Leandro veio numa aula introdutória. E aí, na aula introdutória, eu perguntava assim, por que você veio? Rapidinho, assim, sabe? A pessoa ia contando. E o Leandro pegou e falou assim, é o seguinte, tem uma paciente minha, eu tô aqui para ver o que é essa técnica, porque tem uma paciente minha que teve isso, isso e isso. Eu dei 4 remédios para ela, nenhum funcionou, não estava pegando, ela passava mal com o remédio e tudo mais. E a menina simplesmente aprendeu essa técnica, está completamente transformada. Eu vim aqui ver o que é isso. Vim aqui ver. Aí eu descobri, aí eu falei assim, Leandro, aí depois eu perguntei pra ele, eu falei, Leandro, quem que é essa? Ela falou, não posso falar. Não posso, é ética, não posso falar dessa. Mas eu desconfiei, eu falei, é a Flávia.
Porque assim, eu não tinha mais por que esconder, ela não ia. Falei, Flávia, eu vou falar com ela. Porque eu acho que ela tinha me dado algum toque, que ela estava melhor, sabe? Eu liguei as coisas e falei com ela, daí a gente fez um depoimento, daí eu falei, Leandro, descobri quem é. Mas foi assim, uma transformação, acho que eu tenho o depoimento dela até hoje no YouTube. Ela, de florzinha murchinha, ela virou uma linda flor, assim, sabe? Totalmente. Quando eu vi ela, foi fazer o depoimento com ela lá no Parque Sabiá, ela tava... Eu falei, não acredito que você passou por tudo isso. Ela falou, Henry, não fiz nada além da MT. Então, quer dizer, tem aquele caso também que o remédio não tá. Tem um limite, né? Coitada da pessoa não consegue, não bate o efeito colateral, né? Uhum. Mas é lógico, também não é todo caso que vim que a MT vai resolver, né? Sim. Mas, qual que eu falo? Os caldos de Uberlândia... Tem mais alguma pergunta, amiga, que o pessoal deixa Tem pra uma gente? que eu achei interessante, o restante tudo a gente foi Foi respondendo ao conversando, longo Foi do... respondendo. Aham. Mas tem uma aqui, existe uma técnica ou mantra específico que todos devem usar, ou isso varia de pessoa para pessoa? Na meditação transcendental, a pessoa recebe um mantra pessoal. Ela tem um mantra, não é que o mantra é só dela. Só você tem o seu mantra e ninguém mais. Não. Existe uma forma como o professor sabe selecionar o mantra, né? Vamos supor que você e a Cleo, por exemplo, tivesse o mesmo mantra e ela não, né? Então, assim, varia. O professor sabe selecionar o mantra. Então, na meditação transcendental, é uma coisa bem personalizada, né? E não adianta só ter o mantra, gente. As pessoas falam, o mantra, tem meu mantra. Não, o mantra não é nada sem a forma de usá-lo corretamente. Não adianta eu te dar um veículo e não ensinar você a andar nele. Não vai adiantar nada. Você vai ficar lá com o veículo, e agora? O que eu faço com isso? Aí você sai, vai bater no poste ali, vai... Sabe? Não... Então, é muito importante, uma pergunta muito legal, né? Porque fala-se muito de mantra universal e tudo mais. Eu acho que tem vários tabus também, né, nesse tipo de... Nesse assunto, assim. Eu acho que a gente conseguiu quebrar alguns aqui, assim, né? A gente conversou de várias coisas. Mas eu acho que ainda assim, na sociedade, assim, é um assunto que... Igual você falou, há 17 anos atrás era muito diferente, mas hoje em dia ainda tem alguém ali que olha com cara feia. Olha, sabe uma coisa interessante, quando vocês falaram disso, eu lembrei. Diz que há mais ou menos 100 anos, 110 anos atrás, as pessoas não escovavam os dentes. Ninguém sabia que tinha que escovar dente. Né? Aí alguém chegou e foi explicando isso. Tem até uma história, né, com isso aí, que começaram a inventar lá a coisa de escovar, ou coisinha da pasta de dente, né? Tem uma história interessante nisso que eu não lembro exatamente como que é essa... Mas enfim, as pessoas achavam que não tinham o hábito de escovar o dente. Então imagina como era esquisito você introduzir isso e falar, olha, você tem que passar um negócio no dente e tal, né? Hoje em dia, alguém vai discutir que não deve escovar o dente? Imagina você numa roda de amigas. Nunca. E eu falo assim, olha, gente, eu não acredito que escovar dente, eu não precisa disso. Não parece um negócio assim, é impensável isso. Você não consegue nem pensar no negócio, nem passa pela sua cabeça. Ok, então já passando pela parte do dente. Hoje, você vai sentar numa roda de amigos e vai falar assim, olha, eu não acredito em atividade física. Atividade física, para mim, não, eu acho que Tem benefício. você pode até ser um baita do sedentário. Aham. Mas você falar isso numa roda de amigos e falar assim, não, atividade física, não, mas não tem estudo nenhum, não mostra nada. Não tem. Igual você Não. falou, né? Pode ter gente que não faça, mas sabe que deveria estar fazendo. Isso, é quase inquestionável. A meditação, ela tá indo para o mesmo caminho. Olha, 10 a 17 anos não é pouco, mas também não é muito, mas também não é pouco. Mas assim, eu lembro que antes você falava para um médico assim, ele falava assim, não tem estudo. E tem médico que fala isso ainda. Mas se ele jogar no PubMed, por exemplo, Transcendental Meditation, ele vai cair de costa. Ele vai ter lá 10 mil artigos científicos. 10 mil. Da estrutura da MT mesmo, tem, como eu falei, tem 700. Mas teve uma pesquisadora aqui da UFO que fez a técnica comigo. E ela, pesquisadora, sabia como... Eu lembro que ela postou lá, mandou pra gente lá no grupo, ela falou assim, meu Deus do céu, 10 mil artigos científicos. Então, como é que uma pessoa vai olhar para isso e vai falar, não. Entende? Então, logo, meditação, já está acontecendo isso.
não só com médicos, mas com leigos também. Você fala de meditação, a pessoa pode até achar que não é para ela, mas ela já começa a entender, esse negócio é bom, viu? E eu acho que não só a meditação, né, falando assim, mas a saúde mental em si. Acho que é querendo ou não, a história da saúde mental, dos estudos, das coisas, tem evoluído bastante. Eu sempre falo isso, comentei com a Laura esses dias, comentei hoje no Instagram sobre isso. A geração dos nossos avós não acreditava em nada disso. A geração dos nossos pais ali, uns fazem, procurar. tomam um remédio, não acredita tanto na terapia, mas tá mais ligado pra saúde mental. Agora, a nossa geração dos adolescentes, assim, é difícil encontrar um que não tá, que não sabe Não sobre tá, saúde não mental, que não sabe o que é importante, que não sabe que faz terapia. Ou Pode então, até não fazer, mas sabe. mas sabe que devia fazer. É. Então, assim, eu acho que E o hoje em nosso dia olhar também tá voltado muito a para isso. ciência tá cada vez mostrando assim, ó. A pessoa não acredita, pá, quando ele vê dar de cara com um médico importante ali no YouTube mostrando um estudo, por exemplo. Eu acho que os médicos e os estudiosos também têm achado que a causa de várias doenças no corpo, no físico, vem daqui. E eu acho que não só a questão de saúde pública também. A saúde pública pensou, falou assim, não, tu tem que cuidar da cabeça do povo, porque senão vai lotar aqui meu postinho, minhas coisas, que tanto doença física. Então, por isso que todos os olhares têm voltado disso, principalmente depois da pandemia. A Organização Mundial da Saúde fala que 90% das doenças são de origem psicossomática. Ou seja, o psicológico interferindo no funcionamento da fisiologia. Tem um médico que eu ensinei de Maringá, cardiologista, ele atende 30 pessoas por dia no consultório há muitos anos. Ele fala assim, Renner, na minha opinião, não é 90% que é de origem psicossomática, é 100%. E olha que ele é, cara, assim, bem, sabe, bem ciência, assim, sabe, um cara bem, ele fala, na prática clínica ali é 100%. E aí tem uma outra coisa também, quando você chega, por exemplo, para um estudante de medicina, para uma pessoa que às vezes pode estar mais desconfiada e que entende, né, do assunto né, de estudo científico e tal. Quando você fala que NIH, por exemplo, National Institute of Health dos Estados Unidos, né, eles concederam 26 milhões de dólares para as pesquisas da meditação transcendental nos últimos anos. Os caras falam, não, peraí, a NIH fez isso. Tem alguma coisa Você aí. fala isso para um médico, ele já fala, opa, peraí. Ele podia estar super desconfiado de você. Você falou isso, ele já falou, peraí, vou pesquisar melhor esse negócio. Porque esses caras são as maiores instituições de pesquisa no mundo, respeitado pra caramba. Peraí, tem alguma coisa aí, eu preciso saber mais sobre isso. E esses caras concedem 26 milhões de dólares, porque uma coisa é a questão do remédio, indústria farmacêutica, aquela coisa, né? Outra coisa, eles não ganham nada. Não tem nada para, né? É uma coisa ali que fala, olha, vamos mostrar para eles. American College, por exemplo, isso o Dr. Roberto que fala. American College e American Heart Association, as maiores instituições de cardiologia no mundo, respeitadíssima. Eles têm na diretriz deles, publicado em 2013, que eles aprovam a meditação transcendental como a única técnica no mundo, que eles testaram várias, como tratamento e prevenção para a pressão arterial. Porque atinge um nível de evidência máximo, né? Ou perto do máximo, nível 2A. Eu acho que é perto do topo ali. Então, quando você fala isso, o cara pode até desconfiar ainda, mas se ele for dar uma Ele bugada, vai se interessar, né? Então, por aí você vai vendo o nível de evidência. O Dr. Roberto é um médico conceituado aqui. Né? Sim. Ele não ia falar um negócio desse, né? Ele não ia falar da técnica se ele não tivesse uma base ali para falar, porque senão, poxa, ele podia ficar esquisito para ele, né?
Mas ele fala maravilhosamente bem. Na hora que vocês conseguirem trazer Sim. ele aqui, Queremos, você vai né, ver. amiga? Ixi, ele vai falar de tanto assunto que eu vou pirar a cabeça de vocês, viu? Mas eu acho que. Aí eu trazer uma lembrancinha, principalmente Gente, do seu dá pra- aniversário, Nossa, né? Eu nem sabia, mas a gente Ganhei dá até pra presente, ó. Que legal, Fazer suas obrigado. orientações. E assim, Obrigado. eu acho que hoje, né, a gente conseguiu trazer vários benefícios, né, da meditação, conseguiu convencer, acredito que bastante parte, assim, do público que está escutando a gente, mas você tem mais algum recado para deixar para esse público sobre a meditação? Eu acho que eles deveriam vir conhecer. Se der a oportunidade de assistir uma aula introdutória, né? Achou legal? Poxa, parece que esse negócio não é bem o que eu pensava, meditação. Né? Então, assista uma aula introdutória para você ver. Você não vai pagar nada por isso. Vai gastar aí 50 minutinhos do seu tempo. Assista uma aula introdutória. Vai ter bastante do que eu expliquei aqui lá, só que com slides, com uma sequência, né? Para a pessoa se inteirar bem. E aí você pode se dar a oportunidade, né? De fazer e eu não tenho dúvida nenhuma. Nenhuma. Se a Sim. pessoa faz, ela tem resultado e às vezes é muito mais rápido do que ela imagina. E às vezes leva para a família, começa a levar para, né, para amigos, família. Isso é assim que é por isso que eu tô aqui há 11 anos, né? Tá fazendo 11 anos. Esse mês de agosto tá fazendo 11 anos que eu venho para Uberlândia. E foi assim, né? Eu trabalho praticamente 100% com indicação. Né? E é uma cidade, acho que é a cidade que eu mais ensinei médicos. Em Uberlândia. Eu falo, cidade para ter médico, né? E onde E que o as mais pessoas te incrível, encontram? o mais incrível é que aqui em Uberlândia, eu tenho muito apoio dos médicos. Muito. Tenho vários médicos que eu conheço. E todos me apoiaram muito até hoje, assim, sabe? O lugar que, por exemplo, que eu dou curso amanhã é um consultório de um cardiologista. Que legal. Então sempre estão assim, pegando na mão. A hora que um não pode ajudar, o outro vem e fala, não, René, o que você está precisando? Quer dizer, por aí você vê a credibilidade que a técnica teve na vida deles e da família deles. Né? Sim. Você ia perguntar alguma coisa? Onde que as pessoas te encontram? renoevalerio.com.br. A gente vai Lá deixar tem. também na descrição. Mas tem Instagram também. Tem Instagram, renoe.meditação. Também Então, vai ter os conteúdos lá, quando vocês tiverem aqui os cortes aí, eu vou sim, colocar lá a gente também. põe, a gente Sim, põe. a gente faz sempre. E assim, eu muito agradecida por você ter vindo aqui. Eu também estou super interessada no assunto, estou me organizando para ir fazer a meditação. Então, acredito que o pessoal também tem gostado muito, né, amiga? Eu acho que é muito interessante mostrar esse tipo de técnica, uma coisa científica, baseada em evidências, para as pessoas também que acreditam, que com certeza estão aqui porque acreditam na psicoterapia também, e que possa ser uma coisa que vai complementar, né, na sua evolução, no desenvolvimento. Quero agradecer seu tempo que você disponibilizou para estar aqui, né, para apresentar para o Mentaliza aí uns conteúdos. E é isso. Vou fazer uma proposta para vocês. Quando vocês forem aprender, a gente pode fazer o seguinte, é uma coisa que eu quero fazer faz tempo e eu ainda não fiz. Quem sabe a gente pode fazer uma estreia com vocês. Quando vocês forem aprender, a gente vai filmar a instrução de vocês, né? Filmar ali, vocês vão estar ali aprendendo, fazendo a instrução, e a gente vai filmar a instrução de vocês. Então vocês vão falar um pouquinho do antes, aí na hora da instrução, e depois, logo depois da meditação, vocês vão contar para as pessoas como foi a sua primeira prática de meditação. E eu Tô acho pronta, ótimo. amiga. Tô É querendo lógico que aprender. a instrução toda de vocês, ela não vai ser poder passar o áudio do que eu estou falando, porque é uma coisa privada ali, né? É o seu momento de Pessoal. aprender. Mas a gente vai pegar Umas partes, né? cortezinhos pequenininhos para as pessoas verem que vocês realmente estão fazendo a instrução ali e depois vocês contam para ela logo após abrir os olhos da técnica como foi a sua primeira prática. Eu acho super interessante. Então, estamos dentro. Eu e a Laura, a gente é super curiosa. Tipo, antes e depois. Né? A gente é Nossa, super... lá acabou minha dor aqui, acabou minha dor. A gente é muito curiosa, então a gente topa tudo, né, amiga? Mas é muito Sim, bom, muito vamos bom. sim, Tem que vamos ser assim marcar. mesmo. A gente tem que ter essa curiosidade para a vida, Sim. né? Porque senão, eu não acredito nisso, não acredito naquilo. Não, vai em Tem que frente. ter opinião, vê. né, pra poder falar. Experimentar, né? Você tem o seu pai já que Meu pai participou. participou, Ele fez então, curso com você. Então,
Já tem uma boa indicação aí. Sim. Muito bom, gente. obrigada. Obrigado. E Obrigada a mentaliza. você também por estar A aqui. Cléo também tá aqui atrás da gente. E mentaliza aí. Isso aí.